Você precisa se comportar como um empreendedor dentro da empresa que você está hoje como CLT, se um dia você quiser estar à frente de uma empresa liderando outras pessoas. Eu vi que a pior cultura do meu negócio era a minha própria cultura. Eu olho de drone em cima do negócio e eu falo, o principal motivo da empresa não crescer sou eu. Fala pessoal, beleza? Felipe Jacuto aqui, é um prazer receber você aqui nesse canal. Esse canal é um projeto novo, onde eu tenho como objetivo, é um projeto onde eu quero poder abrir um canal, onde eu consiga falar de outras coisas que são fora do dia a dia também do negócio, entrar um pouco mais nas minhas particularidades, na minha trajetória, não só como Grupo Wix, como sócio do Grupo Wix, mas também falar um pouco sobre o Felipe Jacuto, sobre a trajetória um pouco mais pessoal, um pouco mais íntima. Por isso que eu estou abrindo um pouco aqui da minha casa para vocês. É um ambiente onde eu também posso falar um pouco mais sobre como o Felipe pensa, né? Um ponto de vista, hoje em dia está muito comum falar sobre o POV, né, sobre o ponto de vista, né, sobre o meu ponto de vista, onde meio sem roteiro, íntimo, sem formalidades, e eu acho que isso vai fazer eu me conectar um pouco mais com quem quer saber um pouco mais do Felipe. O objetivo desse canal é gerar conteúdo para empreendedorismo, sob o ponto de vista Creative Business, e é uma forma que eu encontrei também de me classificar. Eu não gosto muito dessa questão de classificação. Vocês vão ver eu falar muito sobre a questão de ter uma visão mais generalista. Foi o que me fez o pensador que eu sou, o empresário, o empreendedor, o designer, o criativo. Então é uma forma de pensar negócio com criatividade. Foi isso que me trouxe muito esse crescimento, essa visão que eu tenho hoje. Eu acho que eu devo muito ao design. Eu nunca vou abandonar o design, mas hoje eu não tô tão imersivo nessa questão do design. Hoje eu não tô tão próximo dos projetos. Hoje eu tenho uma equipe grande que cuida de toda essa parte criativa, estratégica. Eu fico ali um pouco mais na direção criativa, operacional, na direção estratégica do negócio. Não é fácil criar um time confiável, um time realmente que você possa delegar coisas e chegar a esse momento onde você realmente se descola do operacional. Eu ainda me sinto uma pessoa que tem mais liberdade, por exemplo, de estar aqui numa segunda-feira às 11h30, gravando esse conteúdo, sabendo que a parada tá rolando. Mas o design em si, ele permeia todo o meu dia a dia, todas as minhas organizações, né? Eu tô num momento muito importante onde eu tô organizando melhor os meus dados, as minhas informações, a forma como eu gerencio os meus documentos pessoais. Na verdade, tudo envolve design. Então, um pouco vou fazer essa mescla muito nesse canal desse Creative Business com o empreendedor. Brinco hoje com o time que eu sou meio que um designer de planilhas. Trago isso como uma forma criativa, como que eu deixo uma planilha, uma dashboard, um documento visualmente mais agradável para que eu tenha a tesão de alimentá-lo, né? Acho que é um pouco sobre isso. Nesse dilema de criar organizações, me organizar cada vez melhor, tem sido sobre isso, né? De entender muito essa parada do Cycle Brain, sabe? Que vai poder organizar essas informações, um lugar onde eu seja centralizado. Então eu vou falar muito sobre como o design me ajudou a ser um empreendedor melhor. E essa questão criativa no negócio foi também uma estratégia. Eu, como designer, e o meu irmão, meu sócio, se posicionar através do designer com uma marca, com um site, um posicionamento, mostrando que você é muito mais do que você é, faz com que você penetre em oportunidades, talvez que você não entrasse
se você não se posicionasse realmente como uma empresa grande. Nosso início foi dentro de um apartamento situado na região do Brás, em São Paulo. A gente trabalhava de uma forma muito informal ali. A sala de casa, como essa daqui, e a gente trabalhando de pijama, com o notebook que a gente tinha ali, com as condições que a gente tinha. A gente fazia o melhor nas condições que a gente tinha. Um amigo nosso, né, da família, o Fábio Gastaldi, ele emprestou o endereço do escritório dele para que a gente colocasse ali no nosso cartão de visita, no nosso site. É um pouco disso. Como se posicionar muito mais do que você é. Você tem que ser assim um quanto agressivo nessa questão, com esse objetivo de gerar valor. O cliente confiar um pouco mais, passar mais confiabilidade no nosso serviço, porque a gente sabia que a gente era capaz de entregar quanto a design, quanto a site, a parte criativa, a parte gráfica, fosse um fator bem predominante nessa trajetória. Isso só para contextualizar um pouco o porquê do Creative Business, essa visão do Felipe, do FJ, como que é a visão Creative Business, como isso influenciou na minha trajetória como design, como empreendedor, hoje como acho que empresário, acho que eu estou muito nessa transição de empreendedor para empresário. Então chegou um determinado momento que como designer e como empreendedor, chegou um momento que eu cheguei no meu limite de um determinado momento e a gente entendeu que a gente precisava trazer uma pessoa na parte de direção criativa. Eu não poderia mais contribuir com essa parte e eu precisaria me dedicar um pouco mais na parte estratégica, mas eu nem imaginava o que era. Depois dessa reunião, eu digitei o que era ser CEO, porque a palavra é bonita, né? Acho que hoje, né, todo mundo fala, sou CEO. O que o CEO de fato faz? O que ele controla? Para onde ele olha? Porque se a minha visão sempre foi execução operacional, o CEO já não é o que faz, ele é onde ele vê para onde nós vamos. Eu entro um pouco na parte de algumas experiências que eu tive como CLT, empreender. Hoje se fala muito em empreender, mas não se fala que a primeira forma de empreender é dentro do negócio que você está hoje. Você precisa se comportar como empreendedor dentro da empresa que você está hoje como CLT, se um dia você quiser estar à frente de uma empresa, liderando outras pessoas e tornando essas pessoas empreendedoras. Esse é o ciclo natural das coisas que realmente me provocava. Como que um executivo, como é que um empresário de uma empresa que cresce pensa? Quais são os fatores decisivos para criar uma empresa que tem um compromisso com o crescimento? Eu sabia o como um CEO fazia, o como ele pensava, e ali é um momento onde eu começo a me movimentar de uma forma diferente. Eu começo a frequentar imersões de empreendedorismo, a ter mentorias, ser uma pessoa que começou a entender o que era uma estratégia de negócio, pensar no que vai fazer, aonde quer chegar. A gente quer chegar até 2030, então a gente está aqui em 2025, então eu separo em anos, separo em meses, separo em semanas, separo em dias. Então o que eu preciso fazer para que eu tenha uma previsibilidade para eu chegar lá? Eu preciso de que pessoas, né? Qual é o time que eu preciso? Porque se eu cheguei até aqui com um determinado time, com determinada visão, comportamento, não são as mesmas pessoas, não é a mesma mentalidade, não é a mesma cultura, não é a mesma liderança, não é o mesmo comportamento, não é os mesmos hábitos que vão levar a gente até esse planejamento. Eu vi que a pior cultura do meu negócio era a minha própria cultura. Os sócios tinham uma cultura que não era de crescimento. Então, a gente olhava muito a empresa como a nossa própria casa, os nossos amigos. Era churrasco toda semana. A gente tinha relações com os colaboradores muito íntimas, de frequentar casas. E aí vai moldando uma falta de respeito, uma sincronia de informações, de atitudes que não levam a gente para esse crescimento. Eu olho de drone em cima do negócio e falo, pô, o principal motivo da empresa não crescer sou eu.
eu me deparo com uma decisão. Esse negócio, ele é uma coisa simplesmente para remunerar os sócios e eu ter um salário ali, um prolabore onde me mantenha e eu mantenha uma qualidade de vida ok, ou eu quero criar realmente um legado. E aí são coisas que, de fato, começam a me questionar, eu entro realmente numa crise de identidade, eu começo a questionar muito mais as pessoas que estão ao meu redor, eu começo a questionar muito mais o meu sócio, aí eu entro no G4 Educação, começo a encontrar pessoas que estão nessa mesma frequência, que estão nessa mesma sintonia, entendem as mesmas dores, sentem as mesmas dores que eu e querem crescer e têm os mesmos problemas. Falta de cultura, organização. E é nesse momento que eu começo a realmente tirar as distrações, começo a ser mais crítico mesmo, comportamentos, hábitos que eu começo a falar, pô, isso não vai me levar para o próximo nível. Começo a adorar um pouco mais essa visão mais estratégica. E aí tem uma curva muito, muito louca nisso, que é onde eu realmente começo a questionar a parte de cultura, hábitos. Então, às vezes, o erro era propriamente nosso, né? A gente já teve situações onde a gente tinha uma taxa de churn absurda, a gente chegou a 45%, 46% da nossa receita sendo churnada, e aí era motivo de muita briga, de muita treta, e às vezes era erros principalmente nossos, que a gente não assumia, que a gente mascarava, aquilo sempre, pô, é o cliente, a culpa é do cliente, e aquilo começou a realmente me gerar uma crise de identidade, porque eu falava, pô, isso não tá justo com a verdade. Porque às vezes você pegar um problema, criar um plano de ação, uma estratégia ali, ele gera muito trabalho, né? Você tem que sair da zona de conforto extremamente, você tem que olhar para o seu negócio e falar, porra, eu não tô aceitando essa verdade porque eu sei que vai me gerar muito trabalho. Existia muito essa questão familiar também interna na nossa empresa, né? Eu vou me dispor com uma pessoa que é família e eu, em um determinado momento, eu entendo que a empresa não é ONG, né? Que a empresa é feita para dar lucro. E nesse determinado momento, eu começo a me comportar um pouco mais intolerante à falta de cultura, a negligências, a mentiras, e até procrastinações de tarefas que, vou fazer e não faz. Isso começa a me gerar um sentimento um pouco intolerante. Aí eu passo por essa curva de ter um conhecimento, eu não ter esse privilégio de ter as pessoas que eu gosto, que cresceram com a gente naquele mesmo ambiente. É um momento um pouco mais decisivo, que eu falo, cara, eu preciso agora compartilhar, preciso trazer a galera um pouco mais para pensar como eu, não, nem como eu, mas pensar como essa galera que eu tô ouvindo, seguindo, lendo, como que eu trago essas pessoas para esse momento. Vou fazer um corte aqui, porque eu acho que não vai dar mais bateria, e aí eu continuo. Galera, de modo geral é isso. Eu quero que esse ambiente aqui seja propício para poder compartilhar todas as experiências que fizeram, que compôs a minha trajetória, né? Então eu dei aí mais ou menos um overview ali de alguns temas que eu vou compartilhar, mas tem muita coisa. Seria inevitável eu não esquecer de nada. Eu também não quero tornar esse vídeo muito extenso, eu quero poder fragmentar esse storytelling, essa minha trajetória, trazer essas vivências. Então, se você é uma pessoa que gostaria de ver não só isso tudo que eu falei, mas alguns outros temas que possam ser uma necessidade sua, como designer, empreendedor, executivo, que seja, compartilha comigo que eu vou adorar falar sobre o tema. É um canal extremamente novo, eu sou uma pessoa que não tenho tanta expressividade no digital, vou falar muito sobre intenção e ambiência. Tenha intenção no que você quer fazer e esteja em ambientes onde você vai realmente levar você para o próximo nível. Então faz toda essa lição de casa aí, segue, compartilha e eu vou ter muito prazer de voltar aqui e continuar fazendo esse conteúdo. E você fazendo isso, curtindo, seguindo, dando like, você vai me ajudar muito e me incentivar muito a fazer mais conteúdos como esse.
Fechou? Um grande abraço, tamo junto. Até a próxima.